Olá, seja bem-vindo ao Panorama desta terça-feira, 2 de março. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. No Giro de Notícias, novo presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia defende digitalização do governo. Campanha arrecada donativos para mineiros afetados pelas fortes chuvas nos últimos dias. Prefeitura de Caratinga inicia o ano letivo no município. Você vai ver também os impactos do preço dos combustíveis para o consumidor. No quadro Pense Direito de hoje, você vai tirar dúvidas sobre como funciona o pagamento de fiança no Brasil. E ainda, mudanças e surgimento de adversidades geram sobrecarga de estresse durante a pandemia. Não saia daí, o Panorama está no ar. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, a CCJ, terá como presidente para os próximos anos o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. A escolha foi feita na semana passada. Ele defendeu o avanço na digitalização dos órgãos públicos em favor de todos os brasileiros. Assunto que eu tenho total interesse. Nossa administração pública, inclusive, tem esse desafio. Não é apenas observar as empresas se digitalizando, mas sim, o poder público também tem que estar digitalizado. Por isso também que eu tenho muita alegria de ser o relator. Eu estou guiando esse projeto, que é o projeto 317 de 2021, que é um marco que busca justamente um aumento na eficiência pública, na redução da burocracia, através de incentivos e ferramentas tecnológicas para que o governo, de fato, seja digital. Vai servir de um grande estímulo para o poder público estar inserido e inserir as pessoas através da cidadania digital. O governo de Minas, através da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Servas, está arrecadando donativos para ajudar os mineiros que têm sofrido com as fortes chuvas dos últimos dias. A campanha SOS Chuvas MG está recolhendo produtos de higiene pessoal e limpeza, água mineral, alimentos não perecíveis, colchões, roupas de cama e banho. Quem quiser contribuir, basta entregar a doação em qualquer unidade da Polícia Militar ou dos Bombeiros. Nosso estado tem sofrido com fortes chuvas nos últimos dias e o governo de Minas tem se empenhado para minimizar os danos causados por essas tempestades. Agora pedimos a sua ajuda. A Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão arrecadando donativos para ajudar a população mineira atingida pelas chuvas nos últimos dias. O objetivo é recolher produtos de higiene pessoal, de limpeza e alimentos não perecíveis. Quem quiser contribuir, basta entregar a doação em qualquer unidade da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também bases comunitárias da Polícia Militar. Vamos juntos nessa causa. Defesa Civil, somos todos nós. A segunda-feira, 1º de março, foi marcada por muita alegria e saudade. Isso porque teve início o ano letivo de 2021 e os pais foram até as escolas e centros de educação infantil para buscar os planos de estudos tutorados, uma das ferramentas do sistema de aprendizado não presencial. A direção de cada uma das instituições de ensino da rede municipal teve todo o cuidado para receber os pais, responsáveis e alunos com muita energia, deixando sempre um recado positivo de que assim que possível as salas estarão cheias novamente e os pátios com muitas atividades. O preço dos combustíveis tem sofrido reajustes com frequência nos últimos meses. A alta é reflexo de fatores externos e gera um grande impacto em outros setores da economia brasileira. Acompanhe mais detalhes sobre esse assunto na reportagem a seguir. Desde janeiro, a Petrobras já anunciou 3 aumentos no valor do óleo diesel e 4 no da gasolina. De acordo com o professor José Carlos Moreira, coordenador do curso de administração do UNEC, vários analistas acreditam que a alta deve continuar. Isso porque os valores praticados pela Petrobras no Brasil estão abaixo do mercado internacional, que serve de referência para os reajustes. Em nível mundial, a expectativa é de valorização cada vez maior do barril de petróleo. A oferta do petróleo pela OPEP continua restrita e a previsão
da melhoria da economia mundial com o avanço da vacinação para o Covid-19, cria uma expectativa de melhoria e, com isso, há uma forte tendência de aumento do consumo por parte dos países, elevando a demanda e, consequentemente, o aumento do preço do barril de petróleo. O Brasil, em especial, é um país muito extenso e o transporte é realizado principalmente por rodovias, gerando uma dependência enorme do petróleo. E qualquer aumento provoca um aumento de custos de toda a cadeia produtiva do país. A Petrobras é uma estatal e a pressão para que não ocorram aumentos é imensa. O professor afirma ainda que para sofrer menos impacto com os reajustes, seria necessário repensar toda a logística na economia brasileira. O Brasil precisa diversificar os meios de transportes, rodovias, ferrovias, aéreas e aproveitar nossos rios e nossa costa marítima. Também utilizar outros combustíveis, álcool, petróleo, eletricidades e energia solar para termos uma capacidade de promover o equilíbrio nos preços. Você acha que o pagamento de fiança pode favorecer a impunidade? No quadro Pense Direito de hoje, vamos saber mais detalhes sobre esse instituto jurídico, como ele funciona no Brasil, como é calculado e quem pode utilizá-lo. Acompanhe. Na última semana, tratamos aqui no Jornal Panorama, no quadro Pense Direito, sobre os crimes que são inafiançáveis. E hoje vamos aprofundar um pouco mais esse assunto. Vimos aí os crimes, dentre eles racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos, que são inafiançáveis, dentre outros. E, aprofundando um pouco no assunto, é importante destacar que demolir esse senso comum que existe no Brasil, de que a pessoa vai presa, paga uma fiança e tudo se resolve, acaba-se o processo e nada acontece. Não, não é assim que acontece, não. Na verdade, a fiança nada mais é do que um compromisso que a pessoa tem com o Estado de, mantendo o seu endereço atualizado, preenchendo os demais requisitos que o juiz estipular ali na sua decisão que concede aquela liberdade, ela paga um valor para o Estado e assim consegue responder o processo em liberdade. Não são todos os casos que admitem fiança. A maioria dos casos, por exemplo, graves, não admitem fiança, porque o juiz pode decretar a prisão preventiva, se for o caso de um crime que represente um risco à garantia da ordem pública. Pensem num homicida contumaz, uma pessoa que pratica um estupro, alguma coisa assim. Esse tipo de crime, com certeza, além de não admitir fiança, também admite decretação da prisão preventiva, e essa pessoa não será solta, responderá ao processo presa. É importante destacar também que o delegado, na hora que a pessoa vai presa em flagrante, ele só pode fixar a fiança para os crimes cuja pena máxima é até 4 anos. E vários dos crimes graves, ou até mesmo dos crimes de médio potencial ofensivo, já não se encaixam aí. Homicídio, estupro, roubo, por exemplo, não se encaixa nesse critério. A pessoa não será solta mediante pagamento de fiança, pelo menos pelo delegado. Em relação ao juiz, esse limite não existe. O juiz pode arbitrar a fiança, pode fixar a fiança, ainda nos casos que o crime tem uma pena máxima superior a 4 anos, isso é verdade. Mas ainda assim, só será decretada, só será admitida a fiança nos casos que o juiz entender que isso é cabível, que isso é possível, que essa pessoa, como eu já disse, não voltará a praticar novos crimes se ficar em liberdade. Porque caso ele entenda que sim, que a pessoa é um risco à ordem pública, à ordem econômica, por exemplo, ou a aplicação da lei penal, se tem um risco da pessoa fugir, ou a conveniência da instrução criminal, se tem um risco da pessoa ameaçar testemunha, o juiz pode muito bem decretar a prisão preventiva e aí não cabe fiança também. E é importante dizer que, até nos casos em que cabe fiança, essa fiança, por mais que garanta uma liberdade provisória para a pessoa, esse é o nome técnico, não interfere no processo. A pessoa pode vir a ser condenada, só que responderá em liberdade. Se vier a ser condenada e essa sentença ficar definitiva, ela cumprirá a pena normalmente, inclusive podendo ser presa, e até em regime semiaberto ou fechado, dependendo do caso. Então, a fiança não é um impeditivo de que a pessoa seja processada e condenada. Na verdade, é só uma certeza provisória de que ela ficará solta até uma sentença, até o desfecho do seu processo. Com relação ao valor da fiança, para os casos que cabe o delegado arbitrar, ele pode fixar o valor ali entre 1 a 100 salários mínimos de acordo com a gravidade do crime e também com as condições econômicas da pessoa presa.
Para os casos que cabe ao juiz fixar a fiança, ou seja, nos demais casos, que o crime tem uma pena máxima superior a 4 anos, ele pode fixar ali entre 10 a 200 salários mínimos, novamente observando as condições econômicas da pessoa. Mas é claro que a lei também admite umas exceções aí. A fiança pode tanto ser dispensada para a pessoa que não tem condições de pagar e comprova isso, e ela consegue a liberdade provisória sem a fiança. A fiança também pode ser reduzida até o máximo de 2/3. Então, a gente pega esse valor inicial aí, reduz até o máximo de 2/3, caso a pessoa tenha uma condição mínima de pagar aquele valor, né? Não comprove totalmente ser pobre e não ter condições, mas tem poucas condições e assim o valor pode ser reduzido. Ou, caso a pessoa seja tão rica, mas tão rica, que esse valor aí de 200 salários mínimos, por exemplo, não represente um valor significativo ali no patrimônio daquela pessoa, a fiança pode ser aumentada em até 1.000 vezes. É o que a lei processual prevê, a fiança pode ser aumentada em até 1.000 vezes. Então, esse valor de 200 é multiplicado por 1.000 aí, 200 salários mínimos vezes 1.000. Então, é importante a gente fixar isso, ter isso em mente, que a fiança não garante impunidade, primeira coisa, não cabe para todos os casos, na verdade, acaba sendo uma exceção para os casos graves, né? Rarissimamente, um caso mais grave vai caber fiança, e também ela pode ser revogada a qualquer tempo se a pessoa descumprir os requisitos para a concessão da sua liberdade provisória mediante fiança. Então é isso, basicamente é isso. Saiam daqui pensando o seguinte: fiança não garante impunidade. Hora de saber os detalhes sobre a previsão do tempo para Caratinga e região. Quarta-feira ensolarada em Caratinga. A expectativa é de céu claro desde amanhã até a noite. Os termômetros marcam mínima de 21 graus e máxima de 29. Em Santa Rita de Minas, o tempo também deve ficar aberto durante todo o dia. Não há previsão de chuvas. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Sol ao longo do dia e céu claro à noite em Ubaporanga. A temperatura varia entre 19 e 29 graus. As transformações impostas pela pandemia do novo coronavírus já cobram um preço alto sobre a saúde mental das pessoas. Apesar da capacidade humana de se adaptar às mudanças, o surgimento de tantas adversidades geraram uma sobrecarga de estresse que é preocupante. Além das vítimas da Covid-19, da crise econômica e do isolamento social, a pandemia também acentuou os problemas psiquiátricos. Depressão e ansiedade despontaram em meio ao cenário de insegurança e medo provocado pelo coronavírus. Tiago, que é enfermeiro emergencista do SAMU, atendeu vários pacientes com crises psiquiátricas no ano passado e acabou também se tornando vítima de ansiedade após contrair a Covid-19. Tem sido ainda momentos bem difíceis, né? Principalmente pelas perdas das pessoas que a gente tem visto todos os dias no nosso trabalho. Mas também em relação a tudo que tem acontecido em relação aos profissionais, né, de saúde. Muitos dos nossos colegas a gente perdeu. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. 9,3% dos brasileiros sofrem com o problema. O país também é o segundo das Américas com o maior número de pessoas depressivas, equivalente a 5,8% da população, atrás apenas dos Estados Unidos, com 5,9%. De acordo com a pesquisa do Ministério da Saúde, esses transtornos foram agravados no ano passado. A pesquisa, realizada com mais de 17 mil pessoas, revela que os casos de ansiedade subiram 86% na pandemia. O estresse pós-traumático aumentou 45% e a depressão, 16%. Isso mostra o quanto nós precisamos cuidar da saúde mental. O importante é entender que existe saída. Então, se você tem ansiedade ou se você está passando aí por um transtorno de burnout no seu trabalho, procure ajuda especializada. É possível viver melhor e com muito mais qualidade de vida. E saúde mental não é a ausência de conflitos, mas é a ordem que você aprende a colocar em meio ao caos.
E a edição do Panorama desta terça-feira está chegando ao fim. Mas você pode seguir se informando ao longo do dia nas nossas redes sociais. Agradecemos a sua audiência e companhia. O nosso encontro diário é às 6h30 da noite aqui na UNEC TV. Esperamos você amanhã. Até lá!